Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com o Everton, vamos falar a respeito de nosso povo. Muitas vezes a gente pensa na história como algo que só está nos livros, como algo que aconteceu há tempos e tempos atrás, mas isso é um engano, porque a história ela se faz no dia a dia, a história está se fazendo agora. E nós fazemos parte dela, não é só com grandes eventos. Então, a gente pensar no próprio dia a dia da gente, a gente vai ver pontos históricos que fazem, inclusive, guiar a nossa vida, né? Então, falar a respeito da história, falar a respeito das cidades, é falar que uma cidade se faz pelo povo, não é só o local. A cidade só existe por causa das pessoas que fundaram aquela cidade, que vão dando identidade àquela cidade. Então, falar a respeito da nossa história, falar a respeito da história do Recife, é pensar em movimentos que fazem parte da nossa cidade. E aí começo com vocês, com um movimento recente aqui na nossa cidade. Está aí a imagem de um grupo de pessoas, né? Que, aqui no Cais José Estelita. Essa foto é bem recente, do ano 2016. E era um grupo que protestava por direitos urbanos, ou seja, direitos na cidade. E esse protesto era contra um modelo de desenvolvimento urbano representado por um projeto aí que teve, né? E que foi derrubar, né? Derrubando aquela parte que era a parte de patrimônio para se erguer alguns arranha-céus. Então, esse movimento, chamado de Ocupa Estelita, durante um bom tempo, teve pessoas interessadas por uma cidade menos verticalizada, com mais igualdade social, com mais igualdade econômica, né? E movimentos como esse, mesmo que muitas vezes não sejam vitoriosos, mas mostra a mobilização das pessoas, a importância que as pessoas dão para com algo coletivo, com algo comum. As pessoas não estavam ali protestando por nada, estavam protestando para uma cidade mais igualitária. Então, vamos refletir melhor que tipo de cidade a gente quer, né? Então, vejam só, já um exemplo aqui do Recife, né? Falar do povo recifense é falar, mostra aí o mapa de Pernambuco e está aí esse pontinho bem pequeno, né? Está a capital de Pernambuco, nosso Recife. E também tem uma imagem acima de pessoas em situação de rua, morando justamente perto desse local que estão sendo erguidos arranha-céus nesse momento, né? Essa foto também é recente. Então, falar do nosso povo é falar que é um povo muito trabalhador e que já tem um bom tempo que a gente vem enfrentando desigualdade social muito e muito forte, né? Cada vez vem aumentando mais. Então, falar de algumas características que fazem parte da identidade social é falar em gênero, etnia, geração, região, religião, orientação sexual, entre outros pontos. O que quer dizer isso, professora? Veja, uma pessoa da minha idade, eu sou uma mulher, da mesma idade que seja um homem, enfrenta situações diferentes por situações de gênero, porque temos gêneros diferentes. Etnia, a mesma coisa. Uma pessoa branca, uma pessoa indígena, uma pessoa preta, ela passa por situações distintas por conta de sua etnia, passa por situações distintas por sua orientação sexual. Então, todos esses elementos, eles fazem parte da identidade social. Tem a identidade particular, mas também tem a identidade social. Então, a gente está aqui no Recife, vocês acabaram de ver o mapa. Então, a pessoa da mesma faixa etária, do mesmo gênero, se nasce, por exemplo, no norte do país, tem um outro tipo de identidade social, mesmo sendo brasileiro também, tendo a mesma idade, tem uma condição financeira semelhante. Mas por quê? A cultura, a identidade, ela também está localizada onde você nasceu. O sotaque é um exemplo. No Brasil, a gente fala português, mas temos distintos sotaques por distintos estados do país, né? Então, falar da nossa identidade social enquanto cidade, é importante falar de locais que guardam e resguardam a nossa memória.
Vai desde uma estação central de metrô, como a nossa estação Capiba, que é bem bonita. Vocês podem frequentar, ela é aberta ao público, ela é gratuita. Tem o Museu do Trem lá dentro, né? Mas também falar nas igrejas. Recife tem várias e várias igrejas históricas. Está aí um exemplo da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da nossa cidade. Então, essas igrejas estão contando de uma época, a arquitetura da igreja já vai contando de uma época que passou, né? Então, falar também de ruas. A Rua do Bom Jesus, ela é considerada a terceira rua mais bonita do mundo. E não é por nós, recifenses, não, viu? É por órgãos internacionais de arquitetura. Então, a Rua do Bom Jesus foi um dos primeiros locais a ser feitos, a ser habitados aqui no Recife, né? Nela está a primeira sinagoga das Américas inteiras, do Canadá até o Uruguai. A primeira sinagoga foi aqui no Recife, que é esse templo em que as pessoas da religião judaica celebram, né, a sua religião. Então, teatros como o Teatro de Santa Isabel, né, são locais que estão guardando e estão contando a nossa história. Por isso que é bem importante a gente saber preservar esses locais, visitar esses locais, zelar por eles, porque eles contam a história e a identidade social da nossa cidade. Então, gente, só lembrando, vejam só, uma cidade se faz por um povo como esse, que estava protestando para ter mais igualdade social na cidade. Mas também se faz por pessoas como essa, que infelizmente estão vivendo algo que nenhum de nós gostaríamos de viver, que é viver em situação de rua. Então, está mais do que na hora da gente debater uma maior igualdade social para todos e todas, tá? Porque esses locais que resguardam a nossa memória, que contam da nossa cultura, que contam da nossa história, só podem contar porque existe o povo. Só podem contar porque existem pessoas que habitam aqui no nosso Recife, assim como em outras cidades. Refletindo tudo isso, eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, né? Estamos vendo aí um trabalhador pescando. Recife é cortado por rios, né? Rio Capibaribe, o Rio Beberibe, maravilhosos. Então, muita gente... o próprio rio faz parte da nossa identidade social. E como é que a gente vem cuidando desse rio? Como é que o rio está sendo visto pela cidade, né? Então, deixo para vocês esse questionamento. Debatam entre vocês, façam uma roda de diálogo. O que você mais gosta no Recife? E o que você mudaria no Recife? Hoje, se você pudesse mudar algo. Já falei em desigualdade social, já falei nessa verticalização, falei dessa dificuldade que se tem em preservar uma cidade limpa, preservar os rios limpos. Então, reflitam, debatam entre vocês, lembrando sempre isso, que a cidade ela se faz por nós, né? Um abraço, gente.